Quero saudar mais uma vez, continuando a leitura do capítulo 5, versículo 16, agora já estou no 17, diz assim, a palavra de Deus. Porque a carne cobiça é contra o espírito é contra a carne, este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quando nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus, nós não fazemos aquilo que a carne quer. Agora, quando nós fazemos o que o Espírito de Deus quer. Ele dá força, Deus dá força. Quando o homem quer praticar o bem, quando o homem quer caminhar na justiça, quando o homem quer ser direito, ser correto, mas na presença de Deus, quando o homem é correto, Deus se agrada, o Espírito Santo está do nosso lado, ele dá força, porque quando nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus, nós fazemos o que a lei pede, o que Deus estabeleceu antes de Jesus Cristo. O próprio Jesus diz no Evangelho: aqueles que creem em mim, segundo as Escrituras Sagradas, no interior do vosso coração correrá corrente de água viva. Quando nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus, nós vamos praticar o bem, nós vamos fazer o bem. Nós não vamos só falar de amor e não praticar. E quando quer ter uma pessoa doente, o pastor diz: vamos orar. Nós temos que se juntar à igreja e ser para levar para o médico. A igreja, o pastor é pai, é mãe, o pastor é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando ele tem a mente influenciado nas riquezas, nas coisas do mundo, o Espírito Santo dirige a ele dirige por outro canto. O Espírito Santo guia ele na direção correta, mas ele não deixa o Espírito do amor dirigir ele na direção correta. Porque a palavra de Deus é correta. A igreja tem que viver unida. Nós temos que viver alegre na igreja, o irmão um com o outro, a irmã um com o outro, mas hoje estão fazendo palhaçada com o nome de Jesus. Você, irmão, preste dentro outro ministério. Não brinca com Deus. Você não é ensinar de acordo com a orientação de Deus da verdade. O Espírito Santo de Deus segundo as Escrituras. O pastor é para ensinar, para educar. O apóstolo Paulo diz: todas as Escrituras sagradas, todas as Escrituras é para o nosso ensino, para o nosso bem, para a nossa educação, para o nosso ensino. Para o nosso ensino. A lei veio mostrar o que é imundo, o que é nojento, o que é imoral, o que é pecado. Mas que essa lei antes do Filho de Deus vir até, ele veio cumprir e dar exemplo para mim e para você. Meus queridos amigos, telespectador, ouvinte da palavra de Deus, abra o seu coração quanto há tempo. É só essa doutrina, a doutrina que nós devemos seguir é da orientação do Espírito Santo, o que está escrito. O Espírito Santo não vem falar, Deus não vem falar mais com você, ó. Deus está falando através da sua palavra para mim e para você. Não vem inventar coisa. Eu acredito na Bíblia que chegar, ressuscitar o morto, curar um que está morto, ressuscitar. Que eles não crêem no escrito de Moisés, não dá crédito nele. Que vinha ensinar a adorar outro Deus, que não é o Deus de Israel, não dá crédito nele. Meus queridos amigos, o Espírito Santo de Deus, a igreja tem que viver unida, numa proposta só, numa união só. A Bíblia diz que não existia necessitado no meio da igreja de Deus, do apóstolo Paulo, dos discípulos. Não existia, por quê? Porque eles viviam numa união de amor verdadeiro, numa união, respeito, consideração. O que eles tinham era um do outro. O não é hoje, cada um por si. Meus queridos amigos telespectadores,
A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é correta. O homem lê, contradiz a verdade quando a pessoa não estuda, quando a pessoa não busca examinar as escrituras. Meus amigos, eu era da igreja católica, mas quando eu vi a Bíblia, eu vou crer da Bíblia. Pode o homem chegar a ressuscitar o morto, dizendo que é Jesus, que ser contrário ao ensinamento antigo, eu não dou crédito nele. Eu creio segundo a orientação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu tenho ficção que eu falo, que eu creio. O Deus de Israel. Não, a igreja de Deus é uma só. A igreja é eu e você, quando nós andamos segundo a orientação do Espírito Santo de Deus e a doutrina antiga. A Bíblia diz: andar nos caminhos antigos, ensinar os seus filhos, escrever os mandamentos, estatutos de Deus no baltete da tua porta, as pessoas que passarem e ver os ensinamentos verdadeiros de Deus. Uma boa noite para você. Que Deus abençoe e abra os olhos de cada um de vocês, pastores. Amém? E graças a Deus.